Imagine uma mente tão sensível à dor humana que cada injustiça do mundo parecia queimar diretamente na alma. Simone Weil não estudava sofrimento. Ela o vivia. Entrou em fábricas para sentir o peso do trabalho que destrói o corpo. Caminhou entre os pobres para entender a humilhação que corrói o espírito. E, em silêncio, escreveu sobre a dor como quem escreve sobre fogo, sabendo que queima, mas sabendo também que purifica. Weil acreditava que o trabalho revela a verdade mais brutal da condição humana, que a dor é um portal para a lucidez, que a injustiça não é acidente, mas estrutura, e que Deus não está onde há conforto, e sim onde há vazio. Se você seguir até o fim deste vídeo, vai descobrir por que essa mulher enxergou a realidade com uma clareza que poucos suportariam, e por que sua filosofia continua assustadoramente atual em um mundo que tenta fugir da dor a qualquer custo. Simone Weil inicia sua reflexão sobre o trabalho a partir de um lugar radicalmente diferente dos filósofos tradicionais. Ela não observa o sofrimento de fora, não teoriza sobre a miséria com distância intelectual, não romantiza o suor, nem estetiza o cansaço. Ela entra na fábrica, sente o peso das máquinas, o ritmo imposto pelo cronômetro, o calor que sufoca, o som ensurdecedor das engrenagens, o desespero silencioso de quem descobre que o próprio corpo foi transformado em ferramenta. E é nesse ambiente brutal que ela formula uma das ideias centrais de sua filosofia. O trabalho físico, quando reduzido à simples execução mecânica, é a forma mais pura de opressão moderna, porque destrói a interioridade humana, afastando o trabalhador de sua própria alma. Weil entende que não existe nada mais devastador do que realizar tarefas cujo sentido não pode ser visto, tocado ou compreendido. Essa perda de significado desumaniza, e essa desumanização cria um tipo específico de dor. Uma dor sem forma, sem nome, sem direção, uma dor que não clama, mas sufoca. Para ela, o trabalho industrial não oprime apenas pelo esforço físico, mas pela anulação do espírito. Quando o indivíduo é levado a repetir o mesmo movimento infinitamente, quando é medido apenas pela velocidade, quando é observado apenas pela produtividade, ele deixa de ser pessoa e se torna engrenagem. E é exatamente aqui que surge a percepção mais profunda de Weil. A alma humana não suporta ser reduzida a objeto. Algo dentro do indivíduo se quebra, algo se rasga, algo se perde. E essa perda não é visível, não é quantificável, não aparece em relatórios, mas marca a vida inteira. Por isso, Weil afirma que o trabalho moderno é uma forma de escravidão camuflada pela legalidade, protegida pela rotina, legitimada pelo hábito. A injustiça não é apenas social, é espiritual. E essa dimensão espiritual é o que torna sua filosofia tão singular. Enquanto outros pensadores analisam o trabalho pelo prisma econômico ou político, Weil o analisa a partir da experiência mística. Ela acredita que o corpo, quando submetido a esforço extremo, revela verdades que a mente jamais alcançaria sozinha. O trabalho revela a fragilidade humana, mas também revela sua capacidade de suportar. Revela a violência estrutural da sociedade, mas também revela a profundidade da alma que resiste. Porém, essa resistência não é romântica, é trágica. Weil mostra que na fábrica o indivíduo não luta contra um opressor concreto, mas contra uma lógica impessoal, uma máquina abstrata que consome tempo, energia, identidade. E é essa impessoalidade que torna o sofrimento quase impossível de combater, porque não há vilão claro, não há rosto inimigo, não há figura concreta a ser derrubada. O opressor é o sistema, e o sistema é invisível. Assim, o trabalhador sofre em silêncio, acreditando que seu sofrimento é falha pessoal, quando na verdade é consequência de uma estrutura injusta.
Weil mergulha no cotidiano fabril para entender esse desespero interior e percebe que o trabalhador, ao perder o controle sobre o próprio tempo, perde também o controle sobre a própria existência. O tempo não é mais seu, é da máquina. A vontade não é mais sua, é da rotina. A vida não é mais sua, é da necessidade. E essa alienação radical destrói o vínculo entre ação e significado, deixando o indivíduo preso em um ciclo onde trabalha para sobreviver e sobrevive apenas para trabalhar. Para Simone Weil, esse ciclo é uma forma de morte em vida. Porém, paradoxalmente, é nesse ambiente devastador que ela encontra o princípio de sua filosofia espiritual. A atenção absoluta, o trabalho repetitivo, embora opressor, exige uma presença total do corpo, e essa presença absoluta pode transformar-se em porta para um tipo de atenção que toca o sagrado. Para Weil, a atenção é a maior forma de oração. É o estado em que a alma se abre completamente à realidade, sem distração, sem resistência, sem ilusões. E ela acredita que o sofrimento profundo, quando não destruído pelo desespero, pode levar o indivíduo a essa atenção radical. A dor purifica, não porque seja boa, mas porque destrói as ilusões que impedem o ser humano de enxergar o mundo como ele realmente é. Em seu pensamento, o sofrimento é uma janela para Deus, mas não um Deus que consola, e sim um Deus que revela. Ela escreve que Deus se retira do mundo para que o ser humano tenha liberdade, e esse afastamento cria um vazio que dói. Mas esse vazio, para Weil, é a própria condição espiritual da humanidade. É preciso sentir a ausência para desejar a presença. É preciso sentir o peso do mundo para vislumbrar algo além dele. A dor física e a dor moral, quando suportadas com atenção, tornam-se espaços onde a alma se encontra com algo maior do que ela mesma. Mas Weil não confunde essa visão com resignação. Sua filosofia não justifica a injustiça, não aceita o sofrimento como destino inevitável, não exalta a submissão. Pelo contrário, ela denuncia o sofrimento como violação da dignidade humana. Afirma que a injustiça social é incompatível com qualquer concepção autêntica de espiritualidade e insiste que o trabalho deve ser reorganizado de forma a devolver ao indivíduo o senso de significado. Para ela, um mundo onde o trabalhador não pode compreender o propósito de seu trabalho é um mundo afastado de Deus. E essa afirmação não é religiosa no sentido tradicional, é filosófica. Deus, em Weil, não é figura que pune ou recompensa, mas horizonte de sentido. O trabalho que destrói o sentido destrói a possibilidade de transcendência. E é por isso que ela vê a fábrica como símbolo máximo da modernidade. Um lugar onde o humano e o divino se separam completamente. E, no entanto, ela insiste que até na fábrica há espaço para o sagrado. Não porque a fábrica seja boa, mas porque o ser humano leva o sagrado consigo. A atenção que resiste ao desespero é para ela o milagre possível dentro da injustiça. E é essa mistura de brutalidade e transcendência que torna sua filosofia diferente de tudo o que veio antes ou depois. Simone Weil olha para o mundo sem filtros, sem desculpas, sem suavização. O trabalho dói, a dor destrói, a injustiça corrói, Deus se cala. E mesmo assim, é nesse silêncio que a alma encontra sua força. Simone Weil inicia sua reflexão sobre a dor com a coragem de alguém que não aceita explicações superficiais, nem metáforas que suavizam o impacto brutal do sofrimento humano. Para ela, a dor não é um conceito abstrato, mas uma força concreta, esmagadora, que atravessa o corpo e invade a alma como um peso que não pode ser compartilhado, explicado ou traduzido. A dor verdadeira, segundo Weil, não é a dor que se pode contar, mas a dor que cala, que silencia a mente, que destrói a linguagem, que esvazia a interioridade
até restar apenas um centro rígido e frio, onde o ser humano percebe sua própria impotência. Ela usa a palavra desgraça para descrever esse estado. Não uma desgraça comum, como a infelicidade ou a tristeza, mas uma desgraça espiritual, um esmagamento existencial que reduz o indivíduo à sensação de que toda esperança foi retirada do mundo. Essa desgraça é, para Weil, o ponto mais profundo da experiência humana, porque revela algo que nenhuma teoria filosófica tradicional ousou admitir. Existe um limite para o que a consciência suporta. Um limite onde a própria sensação de ser pessoa é destruída. E é nesse abismo que a filosofia de Simone Weil confronta a realidade sem elevar muros de proteção. Ela não tenta justificar a dor, não tenta romantizá-la, não tenta explicá-la como parte de um plano divino. Pelo contrário, ela afirma que a dor é escândalo, injustiça, ruptura, mas ao mesmo tempo afirma que a dor revela. É na dor que o indivíduo percebe sua vulnerabilidade radical, sua total dependência, sua exposição absoluta ao mundo. E essa vulnerabilidade, paradoxalmente, abre espaço para uma forma de verdade que só se manifesta quando o ego é destruído. Para Weil, a dor tem o poder de arrancar todas as ilusões que o indivíduo constrói sobre si mesmo. Ilusões de força, de independência, de mérito, de justiça. Diante da dor extrema, o ser humano descobre que é pequeno, frágil, impotente, e essa descoberta, embora devastadora, é também reveladora, porque expõe a raiz de todo o sofrimento humano, o apego ao eu. A dor despedaça esse eu como se fosse vidro fino, e nos cacos que restam, o indivíduo enxerga algo que não poderia ver antes. A verdade de que a alma só encontra plenitude quando deixa de se colocar no centro do mundo. Nesse sentido, a dor, embora destrutiva, pode purificar, não porque seja boa, mas porque remove aquilo que impede a alma de ver a realidade sem distorções. E essa realidade, para Weil, é dura. O mundo é injusto, a vida é marcada por violência estrutural, e Deus, se existe, permanece em silêncio. Mas é justamente nesse silêncio que algo se revela, algo que escapa às categorias tradicionais da filosofia e da religião. Weil afirma que a atenção pura é a única resposta possível ao sofrimento. Quando a dor é tão grande que não deixa espaço para pensamentos, para desejos, para expectativas, a alma entra em um estado de atenção absoluta, um estado que, para ela, é mais profundo que qualquer oração. Essa atenção não busca alívio, nem explicações. Apenas contempla o real como ele é. E nesse estado, segundo Weil, o indivíduo pode tocar algo que está além da dor, não como fuga, mas como revelação. Porém, essa revelação não é consoladora, ela não promete cura, não promete redenção, não promete solução. Ela apenas revela a estrutura nua da existência, onde o bem e o mal coexistem sem harmonia, onde o sofrimento é repartido de forma desigual, onde o mérito não garante nada, onde o fracasso pode atingir os inocentes, enquanto a prosperidade acompanha os injustos. E é aqui que Simone Weil formula uma das reflexões mais radicais da filosofia contemporânea. Não existe conexão natural entre justiça e realidade. O universo não recompensa os bons, não protege os justos, não pune os cruéis. Essa percepção é tão devastadora que muitos preferem ignorá-la, mas Weil insiste em encará-la de frente. Ela acredita que a recusa em reconhecer essa desconexão é o que gera uma grande parte da frustração humana. Esperamos que o mundo seja justo e, quando ele não é, sentimos como se algo estivesse errado, quando, na verdade, foi nossa expectativa que falhou. Weil não diz que devemos aceitar a injustiça, mas que devemos parar de exigir que o mundo se comporte como acreditamos que deveria.
A justiça para ela é uma construção humana, não uma lei cósmica, e é exatamente por isso que ela vê na injustiça uma oportunidade de lucidez. Porque quando percebemos que nada nos garante proteção, que nada nos assegura felicidade, que nada impede a dor de nos alcançar, finalmente entendemos a precariedade da existência humana. E essa precariedade, longe de ser desesperadora, pode gerar compaixão. Quem sabe que tudo pode ser perdido a qualquer momento, reconhece a fragilidade do outro, e essa fragilidade compartilhada é o que torna possível o amor. Não o amor romântico, mas o amor que Weil identifica como necessidade espiritual profunda. O amor que vê, que escuta, que reconhece. Ela afirma que o maior sofrimento não é a dor física, mas a sensação de que ninguém vê a dor. A invisibilidade do sofrimento é mais devastadora do que o sofrimento em si. Por isso, para Simone Weil, a atenção ao sofrimento alheio é o ato mais elevado que um ser humano pode realizar. Essa atenção exige que o indivíduo saia de si, abandone seus julgamentos, renuncie às explicações fáceis e simplesmente contemple a realidade do outro. Essa renúncia do eu é, para ela, a condição essencial para qualquer experiência espiritual autêntica. Deus não está nas respostas. Está no vazio que permanece quando todas as respostas se mostram insuficientes. E é por isso que Weil afirma que Deus se esconde na ausência. A presença divina não se manifesta no conforto, mas no abandono. Não se revela na segurança, mas na exposição. Deus, em sua visão, retira-se do mundo para permitir que a liberdade humana exista, e ao retirar-se, cria um espaço de silêncio onde a alma pode finalmente aprender a enxergar sem ilusões. Esse silêncio é doloroso, mas é necessário, porque só no silêncio o indivíduo percebe que sua força não nasce de si mesmo, mas de uma humildade radical que acolhe a realidade como ela é. E assim, a dor se torna uma espécie de espelho espiritual, onde o indivíduo não vê o que deseja ser, mas o que é. E ao ver-se com honestidade brutal, abre-se a possibilidade de transformação, não uma transformação superficial, mas profunda, essencial, interior. Essa transformação não elimina a dor, não elimina a injustiça, não elimina a fragilidade, mas permite que o indivíduo carregue essas realidades sem desespero, com uma serenidade que nasce não da ignorância, mas da clareza. Simone Weil mergulha na injustiça não como quem aponta culpados externos, mas como quem enxerga a própria estrutura do mundo e constata que a injustiça não é um acidente. É uma força tão antiga quanto a própria humanidade. Uma força que opera silenciosamente nas relações de poder, na organização do trabalho, na distribuição do sofrimento. Para ela, a injustiça é aquilo que acontece quando o ser humano deixa de ser fim e passa a ser meio, quando sua dignidade é reduzida à utilidade, quando sua existência perde valor intrínseco e se torna moeda de troca em sistemas que priorizam a eficiência, o lucro, a autoridade. Weil observa que, em qualquer sociedade, existem mecanismos invisíveis que empurram certas pessoas para a margem, que as fazem suportar a dor que outros evitam, que as obrigam a carregar fardos que não escolheram. E essa distribuição desigual do sofrimento não é fruto apenas de escolhas humanas individuais, mas de estruturas que se perpetuam porque ninguém as vê claramente. Ela afirma que a injustiça tem algo de sobrenatural, como se fosse uma força que atravessa a história e se instala nos corpos mais vulneráveis. A injustiça escolhe quem já está fraco, e ao escolher, enfraquece ainda mais. É um ciclo que se autoalimenta, mas o aspecto mais perturbador é que, segundo Weil, a injustiça não nos atinge apenas como vítimas, ela também nos seduz como cúmplices.
Há em todo ser humano uma tendência perigosa de preferir a ordem à compaixão, a hierarquia à igualdade, a superioridade ao reconhecimento mútuo. E essa tendência alimenta sistemas que esmagam o mais fraco. Weil afirma que não existe injustiça sem consentimento coletivo e que esse consentimento raramente é consciente. Ele se manifesta em pequenas ações, o olhar que ignora o sofrimento do outro, a pressa que atropela necessidades alheias, o hábito de acreditar que merecemos tudo o que temos e que o outro merece tudo o que sofre. Essa cegueira moral é o que permite que a injustiça se torne rotina. No entanto, Weil não vê essa cegueira como maldade, mas como distração espiritual. Para ela, a injustiça só prospera porque o ser humano vive, voltado para si mesmo, para seus desejos, para sua própria preservação. É essa centralidade do eu que incapacita a percepção da dor alheia. E a única forma de romper esse ciclo é deslocar o centro, retirar o eu do trono e colocar ali a atenção pura. A atenção, para Simone Weil, é o antídoto espiritual contra a injustiça. Não é um sentimento vago, nem uma reflexão intelectual. É um estado de abertura radical ao outro, onde sua dor se torna perceptível como se fosse própria, não por empatia emocional, mas por lucidez moral. Essa atenção é tão rara quanto poderosa, porque exige que o indivíduo renuncie ao instinto de julgar, de comparar, de justificar, de dominar. A injustiça nasce do impulso de impor-se. A atenção nasce da capacidade de esvaziar-se. No entanto, Weil sabe que essa atenção é quase impossível em uma sociedade organizada pela velocidade, pelo trabalho mecânico, pelo consumo compulsivo. O mundo moderno, afirma ela, produz distração, não como acidente, mas como estratégia. Quanto mais distraído o indivíduo, menos ele percebe a injustiça. Quanto menos percebe, mais ela se fortalece. O trabalho desumanizado não oprime apenas fisicamente. Ele distrai espiritualmente. O cansaço extremo impede o pensamento profundo, e o pensamento raso impede o reconhecimento da dor alheia. Assim, a injustiça se perpetua como consequência natural de uma sociedade incapaz de olhar verdadeiramente. Mas aqui surge a dimensão metafísica de sua filosofia. Para Weil, a injustiça revela algo essencial sobre Deus. Ela afirma que Deus se retira do mundo para permitir que o ser humano exista com liberdade. E esse afastamento cria uma lacuna onde a injustiça cresce. Deus permite o mal não porque seja indiferente, mas porque recusar o mal significaria anular a liberdade humana. Essa visão é radical e desconfortável. Deus não intervém, não protege, não impede, não compensa. Ele se retira, e nesse vazio o mundo revela sua verdadeira natureza. E essa natureza, segundo Weil, é marcada pela gravidade, uma força espiritual que puxa tudo para baixo, que arrasta o ser humano para a violência, para o egoísmo, para a injustiça. A gravidade é o motor da injustiça, mas existe também outra força, a graça. A graça não é milagre nem intervenção divina, é um movimento contrário à gravidade, uma força que eleva, que dissolve o ego, que desperta a atenção, que abre espaço para o bem sem exigir recompensa. Porém, a graça só atua onde o ego se desfaz. E o ego só se desfaz quando o indivíduo atravessa a dor sem mentiras, sem fuga, sem revolta cega. Assim, dor e injustiça não são caminhos para Deus. São condições que revelam a necessidade de Deus. Simone Weil compreende que o ser humano busca ordem e justiça porque não suporta viver num mundo sem sentido. Mas em vez de entregar sentido pronto, ela afirma que o verdadeiro sentido só nasce quando o indivíduo encara a injustiça como ela é, sem tentar espiritualizá-la, sem tentar transformá-la em conforto ideológico. Deus, para Weil, não está no controle do mundo.
está na maneira como respondemos ao mundo. Sua presença não impede o mal, mas inspira o bem. E essa inspiração é frágil, quase imperceptível, como um brilho no fundo de um abismo. E é por isso que tão poucos a encontram. A injustiça também revela outra verdade profunda: o poder que temos sobre o outro. Weil afirma que nada é mais perigoso do que exercer poder sobre quem não pode resistir. Esse poder corrompe não apenas quem o sofre, mas também quem o exerce. E, segundo ela, a história inteira da humanidade pode ser lida como uma sucessão interminável de fortes, esmagando fracos, não porque precisem, mas porque podem. Essa constatação não produz cinismo em sua filosofia, mas responsabilidade. Se a injustiça é estrutural, o indivíduo não pode removê-la sozinho, mas pode impedir que se reproduza através dele. Pode recusar participar do mecanismo que desumaniza. Pode tornar-se ponto de interrupção da violência. Simone Weil acredita que, embora o mundo seja injusto, cada pessoa pode criar um pequeno espaço onde a justiça é possível, não justiça universal, mas justiça local, íntima, silenciosa. A justiça se manifesta, segundo ela, quando olhamos para o outro como fim e não como meio. Quando reconhecemos no sofrimento alheio algo que nos obriga moralmente, quando resistimos ao impulso de ignorar. E essa resistência, embora pareça pequena, é revolucionária, pois, numa sociedade construída sobre desigualdades invisíveis, ver verdadeiramente já é um ato político. A atenção é para Weil a forma mais pura de justiça e também a mais rara. Por isso, sua filosofia não oferece fórmulas, nem sistemas, nem consolação. Oferece apenas uma exigência: olhar. Olhar profundamente, olhar sem pressa, olhar sem defesa. Olhar até que a injustiça, antes abstrata, se torne concreta, e ao tornar-se concreta, se torne intolerável. Essa intolerância não gera ódio, mas responsabilidade. E é dessa responsabilidade que nasce a possibilidade de um bem real, embora sempre frágil e sempre incompleto. Simone Weil sabe que o mundo não mudará de forma estrutural por causa do bem, mas insiste que o indivíduo mudará. E essa mudança é, para ela, o começo de tudo. A dor, para Simone Weil, não é apenas um acontecimento físico ou emocional, mas uma força espiritual que desnuda o ser humano, revelando tudo aquilo que ele tenta esconder de si mesmo. É na dor que as ilusões se rompem, que os disfarces caem, que o ego perde sua capacidade de mentir. Por isso, ela afirma que a dor é a única experiência que torna impossível a distração. Ninguém consegue fugir de si quando o sofrimento aperta, e ainda assim, a dor não é apenas destrutiva. Para Weil, ela é também um ponto de passagem, um limite onde o ser humano descobre aquilo que não pode controlar e, ao descobrir, reconhece sua própria vulnerabilidade essencial. Essa vulnerabilidade não é fraqueza, mas condição espiritual. O mundo moderno tenta negar a dor, anestesiá-la, escondê-la, tratá-la como erro, como fracasso, como falha moral, mas Weil diz que negar a dor é negar a própria realidade. A dor é o momento em que o indivíduo perde suas defesas habituais, e é nesse momento que ele se torna capaz de atenção verdadeira. Mas a atenção na concepção weiliana é uma forma de oração sem palavras. É estar internamente quieto diante do mundo, permitindo que o real fale primeiro. E é justamente essa postura que a dor produz. Uma abertura profunda, um silêncio interior, um espaço vazio onde antes havia vaidade, ambição e desejo. Porém, a dor não é apenas oportunidade de transcendência. Ela também carrega um risco tremendo, o risco de quebrar o espírito. Simone Weil sabia por experiência própria que o sofrimento extremo pode destruir a dignidade, esmagar a alma, arrancar a esperança.
Ela própria conheceu a humilhação física, o esgotamento, a fome, a exaustão, e, no entanto, afirmava que existe uma diferença crucial entre dor e destruição. A Chito, dor transforma quando é olhada sem revolta, mas destrói quando o ego luta contra ela, tentando recuperar controle. Para Weil, o ego é o grande inimigo da lucidez. Quanto mais o ego exige, mais a dor se intensifica. Quanto mais ele resiste, mais a dor se torna insuportável. E é por isso que ela diz que a única forma de atravessar o sofrimento é consentir na realidade, aceitar que o controle nunca foi nosso. Essa aceitação não é passividade, mas coragem espiritual. A coragem de existir sem garantias, sem proteções, sem certezas. No fundo, a dor revela que o ser humano não governa o próprio destino e, justamente por isso, pode escolher como responder ao mundo. A liberdade não está em escapar da dor, mas em responder a ela com verdade. E essa verdade exige que o indivíduo abandone a fantasia de que merece um destino especial, de que é centro do universo, de que sua existência tem privilégio intrínseco. A dor confronta essa fantasia com brutalidade. Ninguém é poupado, ninguém é exceção. E quando a injustiça se une à dor, o impacto espiritual é ainda maior. A injustiça é a forma mais cruel da dor, porque não é apenas sofrimento, mas sofrimento que revela o desamparo. Quando alguém sofre sem motivo, sem lógica, sem defesa, o mundo se mostra em sua realidade nua, desigual, indiferente, arbitrário. E é nesse ponto que a filosofia de Simone Weil se torna radical. Ela afirma que o sofrimento injusto coloca o ser humano diante de um mistério maior, a ausência de Deus. Não, ausência absoluta, mas ausência voluntária. Deus, para ela, se retira para permitir a existência do mundo, e essa retirada deixa um espaço vazio, onde a dor se instala. Nesse espaço, a alma experimenta uma solidão metafísica que nenhum consolo humano pode preencher. A maioria tenta preencher esse vazio com crenças superficiais, explicações prontas, autoajuda emocional. Mas Weil insiste que preencher o vazio é impedir que a graça entre. A graça só pode tocar o ser humano quando ele suporta o vazio, sem tentar abafá-lo. Assim, a dor injusta não é prova da inexistência de Deus, é prova da liberdade humana. Se Deus estivesse sempre presente, o mundo seria perfeição divina, não liberdade real. A dor, então, é o preço da liberdade. Isso não significa glorificar o sofrimento, mas compreendê-lo em sua profundidade espiritual. E ao compreender, o indivíduo pode encontrar um sentido que não depende da lógica humana. Mas Weil não coloca esse sentido como algo garantido. Ele é sempre raro, sempre frágil, sempre incerto. Na maior parte do tempo, o ser humano sofre sem entender. E mesmo assim, ela afirma que a alma pode crescer no sofrimento quando aprende a olhar para ele sem pedir explicação. Olhar para a dor é reconhecer o limite da razão. É admitir que não sabemos, que não controlamos, que não possuímos nada. Essa humildade é, para Weil, a porta da graça. E é justamente essa porta que a sociedade moderna fechou. Vivemos em uma era orientada pelo desempenho, pela força, pela produtividade. Tudo que não pode ser medido ou resolvido rapidamente é descartado. A dor virou falha técnica e a injustiça virou estatística. Weil percebeu que esse distanciamento é desumano. O mundo só se torna mais injusto quando a dor se torna invisível. E por isso, ela insiste que o primeiro gesto ético é ver. Ver a dor que o outro carrega, ver o peso que ele suporta, ver a injustiça que o atravessa. Esse ver é diferente de sentir pena ou simpatia. É um ver que compromete, que responsabiliza, que transforma. Porque quem vê não pode mais fingir que não sabe. E quem sabe é moralmente obrigado.
Mas essa obrigação não é social, jurídica ou política, é interna. Nasce do reconhecimento de que o outro é tão frágil quanto nós. E é nesse reconhecimento que a noção de Deus reaparece. Para Simone Weil, Deus não está na ordem do mundo, mas na resposta humana à desordem. Sua presença se manifesta não no milagre, mas no gesto silencioso de quem escolhe aliviar o sofrimento do outro, mesmo sabendo que o mundo continuará injusto. Essa escolha é a forma mais verdadeira de transcendência. Ela não corrige o universo, mas resgata a alma. E é por isso que Simone Weil vê no ato de atenção um gesto sagrado. Quando você vê a dor de alguém, você o devolve à condição de pessoa. Quando você age para aliviar essa dor, você participa de algo maior. E quando faz isso sem buscar reconhecimento, sem vaidade, sem desejo de poder, você entra no espaço da graça. Mas Weil sabe que a maior parte das pessoas não age assim. A dor frequentemente desperta ressentimento, não compaixão. Desperta ódio, não lucidez. Desperta desejo de vingança, não atenção. E ela entende essas reações porque, diante da injustiça, o ego ferido quer retribuir o mal, quer restaurar a ordem, destruindo o destruidor, quer compensação, justiça imediata, reparação. Mas é justamente essa reação que perpetua a injustiça. A violência gerada pela dor se espalha como fogo, e é por isso que Weil não confia em nenhuma forma de poder, nem político, nem religioso, nem moral. Qualquer poder que se justifica pela dor se torna tirania. A verdadeira resistência não está em dominar, mas em recusar-se a participar do ciclo da violência. Somente essa recusa rompe o mecanismo da injustiça. Somente ela devolve o mundo a uma ordem diferente. Não a ordem da força, mas a ordem da atenção. E essa ordem é tão delicada que pode desaparecer com qualquer gesto de ego. Por isso, a luta mais importante da existência não é contra opressores externos, mas contra a própria tendência interna ao domínio, ao orgulho, à cegueira. Essa luta é silenciosa, constante, íntima. É a luta de manter o coração aberto, mesmo quando o mundo tenta fechá-lo. E é essa luta que transforma a dor em sabedoria. Para Simone Weil, a dor que não desperta a atenção se perde, mas a dor que desperta a atenção se torna porta. Porta para ver o mundo como ele é, porta para ver o outro como ele é, porta para ver Deus como silêncio que chama, não como força que intervém. E ao atravessar essa porta, o indivíduo descobre que, embora a injustiça seja real e devastadora, existe sempre um ponto interior que a violência não consegue tocar. Um ponto onde a alma permanece intacta, esperando pela graça. A experiência da injustiça, para Simone Weil, não é apenas uma ferida social ou uma falha moral do mundo, mas uma revelação terrível sobre a estrutura da realidade humana. Ela percebeu que a injustiça não é exceção, mas regra, não é acidente, mas mecanismo, não é erro, mas consequência inevitável de um mundo onde a força decide mais do que a verdade. Weil afirmava que a força é a moeda real das relações humanas. Quem a possui molda o destino, quem não a possui sofre o impacto. Porém, a força tem um efeito espiritual devastador, tanto sobre quem oprime quanto sobre quem é oprimido. O opressor perde sua humanidade pela ilusão de poder, e o oprimido corre o risco de perder sua alma pela sensação de abandono. Entre esses dois polos surge o que ela chama de alma exposta, um estado em que o indivíduo se torna completamente vulnerável, sem proteção contra o impacto do mundo. E é nesse estado que a injustiça revela sua natureza mais cruel. Ela destrói não apenas o corpo, mas o sentido, o horizonte, a esperança. Simone Weil viveu isso intensamente nas fábricas, onde trabalhou até o colapso físico, convivendo com mulheres exaustas, silenciadas, esmagadas por um sistema impessoal.
Ali, ela percebeu que a injustiça moderna não precisa de tiranos visíveis. Basta uma máquina que transforma pessoas em funções. A fábrica, para ela, era símbolo de um mundo onde o valor humano é medido pela utilidade, não pela dignidade. E diante desse cenário, a maioria das filosofias tenta oferecer consolo, explicações, justificativas morais, promessas de melhora. Simone Weil rejeita todas elas. Para ela, o consolo é uma forma de anestesia espiritual. Consolar cedo demais impede que a verdade seja vista. E é por isso que ela insiste na necessidade de olhar a injustiça de frente, sem véus, sem ilusões, sem discursos de conforto. Olhar a injustiça é reconhecer que o mundo não é justo, que o bem não é garantido, que a virtude não protege, que a dor pode ser arbitrária. Essa lucidez dói, mas liberta, porque ao abandonar a fantasia de um universo moralmente ordenado, o ser humano deixa de esperar recompensas automáticas e passa a agir por consciência, não por troca. Agir por consciência é o coração da ética weiliana. Uma ética não baseada em resultados, mas em atenção. E essa atenção exige que o indivíduo reconheça a dor do outro como realidade absoluta, não como metáfora, não como estatística, não como assunto filosófico. Reconhecer a dor alheia significa entender que ela é tão real e tão total quanto a própria dor. É esse reconhecimento que cria responsabilidade. E essa responsabilidade não é escolhida. Ela se impõe no momento em que se vê. Quem enxerga a injustiça se torna responsável por ela, mesmo que não tenha sido o agente da violência. Mas responsabilidade aqui não significa resolver, salvar, reparar o mundo. Significa não acrescentar mais peso ao sofrimento que já existe. Significa agir com delicadeza, com atenção, com cuidado. E essa delicadeza é revolucionária porque exige a morte do ego. O ego quer sempre impor sua vontade, corrigir o mundo com força, reagir com orgulho, mas Simone Weil afirma que o ego é a fonte silenciosa de toda injustiça. Ele quer dominar, ser reconhecido, ser central, ser necessário. E em sua busca de importância, pisa no que é frágil. Por isso, para ela, a transformação verdadeira não começa com sistemas políticos, mas com uma conversão interior. Uma conversão que se faz no lugar onde a dor e a injustiça se encontram. Somente quem foi quebrado sabe o quanto é fácil quebrar o outro. Somente quem sentiu o peso da injustiça sabe o quanto ela corrói. Somente quem quase perdeu a alma aprende a não ferir a alma alheia. E essa aprendizagem não é intelectual, é existencial. É o tipo de sabedoria que não pode ser lida em livros, apenas vivida. Por isso, Simone Weil acreditava que a dor pode abrir o coração para uma forma de compaixão que não é sentimental, mas lúcida. Uma compaixão que vê a realidade sem enfeites, mas mesmo assim escolhe agir com bondade. Essa escolha é o que ela chama de peso e graça. O peso é tudo aquilo que oprime. Dor, injustiça, necessidade. A graça é aquilo que desce sobre o ser humano quando ele não se endurece diante do peso. A graça não elimina o sofrimento, mas impede que ele destrua a alma. E para Simone Weil, a graça só age onde existe atenção. Por isso, sua filosofia gira em torno dessa palavra. Atenção como forma de amor, atenção como forma de justiça, atenção como forma de resistência. Prestar atenção é oferecer ao outro aquilo que o mundo negou a ele: visão, reconhecimento, presença. Na fábrica, Weil percebia que a maior dor dos trabalhadores não era a fadiga, mas a indiferença. Ninguém os via, ninguém os escutava, ninguém reconhecia sua humanidade. E quando uma pessoa não é vista, ela começa a desaparecer internamente. A atenção, portanto, é o antídoto contra o apagamento. Mas prestar atenção exige um sacrifício, o sacrifício do próprio ego.
E esse sacrifício é o que conecta a filosofia de Simone Weil à ideia de Deus. Para ela, Deus é o absoluto despojamento, é a ausência de ego. E por isso, só podemos nos aproximar dele quando também nos esvaziamos. A injustiça, paradoxalmente, cria a chance desse esvaziamento. Quando a alma é ferida, ela perde suas pretensões, suas ilusões, suas fantasias de controle. E esse vazio pode se tornar espaço para a graça, mas apenas se for aceito, não resistido. A resistência à dor cria revolta, amargura, fechamento. A aceitação cria atenção, abertura, lucidez. Essa distinção é fundamental na filosofia de Simone Weil. Ela não glorifica o sofrimento, mas distingue entre sofrimento transformador e sofrimento destrutivo. O transformador é aquele que abre o coração, o destrutivo é aquele que fecha, e o que determina o efeito não é a intensidade da dor, mas a atitude interior. No fundo, Simone Weil afirma que o problema da injustiça não está apenas no mundo, mas na maneira como reagimos a ele. Podemos responder com dureza ou com delicadeza, com ego ou com verdade. E mesmo que a injustiça permaneça, a resposta muda quem somos. Para ela, o verdadeiro milagre não é corrigir o mundo, é impedir que o mundo nos corrompa. A injustiça não nos torna maus, por si só. O que nos torna maus é o ressentimento que escolhemos alimentar. E esse ressentimento nasce quando o ego exige reparação, reconhecimento, vitória. Por isso, Simone Weil vê o abandono dessas exigências como ato de liberdade. A liberdade, então, não é fazer o que se quer, mas deixar de querer aquilo que nos aprisiona. Esse abandono é doloroso, mas é ele que impede que a injustiça se transforme em veneno. A injustiça deixa de ser mestre e se torna matéria-prima de lucidez. E quando essa lucidez nasce, ela permite enxergar que o sofrimento do outro é tão absoluto quanto o nosso. Nesse momento, a compaixão deixa de ser sentimento e se torna compreensão. A compreensão de que somos iguais na dor. Essa compreensão é o início da justiça verdadeira. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça das relações humanas. E essa justiça não precisa de poder, mas de presença. Não precisa de autoridade, mas de humildade. Não precisa de discursos, mas de silêncio atento. No fim, a filosofia de Simone Weil não busca explicar a injustiça, mas impedir que ela destrua o que existe de mais puro no ser humano. A capacidade de amar mesmo no meio da dor, a capacidade de ver mesmo na escuridão, a capacidade de ser leve mesmo quando tudo pesa. Simone Weil acreditava que a relação entre Deus e o sofrimento humano não podia ser explicada pelos caminhos tradicionais da filosofia religiosa, porque qualquer explicação que tentasse justificar a dor inevitavelmente acabaria diminuindo sua realidade. Para ela, o sofrimento não é algo que faz sentido, mas algo que revela um vazio absoluto, um lugar onde as palavras não alcançam, onde os conceitos falham, onde as promessas religiosas parecem frágeis como papel molhado. É nesse lugar de silêncio e abandono que Simone Weil identifica o ponto mais profundo da experiência espiritual, porque é justamente ali, onde nada parece responder, que a alma descobre uma nova forma de presença. Não uma presença que consola, mas uma presença que sustenta. Para Weil, Deus não intervém para impedir a dor porque sua natureza não é força, mas amor. E o amor não se impõe, não invade, não domina. O amor se retira para que o outro exista. Esse retirar-se é o que ela chama de kenosis, um esvaziamento divino, uma renúncia à onipotência. Deus cria o mundo não expandindo seu poder, mas contraindo-o, fazendo silêncio, deixando espaço. E esse espaço é justamente o lugar onde a liberdade humana nasce, mas também o lugar onde a dor se instala. Assim,
A existência humana acontece dentro de um intervalo entre a presença e a ausência de Deus, entre o eco e o silêncio, entre a esperança e o desamparo. E esse intervalo é o campo onde o sofrimento se torna inevitável. Porém, para Simone Weil, essa ausência divina não é sinal de abandono, mas condição do amor perfeito. Deus nos ama o suficiente para não nos controlar. E, ao não controlar, permite que a injustiça aconteça. Essa ideia é escandalosa para muitas tradições religiosas, mas Weil a abraça com lucidez dolorosa. Ela recusa qualquer imagem de Deus como interventor moral, juiz cósmico ou engenheiro do destino. A visão de Weil é austera, radical, quase brutal. Deus não organiza a dor, mas também não a remove. E, nesse não remover, ele oferece ao ser humano a possibilidade de algo que nenhuma divindade controladora poderia conceder. A possibilidade de amar livremente. O amor humano só existe porque não é forçado, e a dor do mundo só existe porque Deus não impõe sua vontade. Nesse cenário, o sofrimento injusto se torna o ponto onde a alma pode escolher responder como Deus responde, não com força, mas com atenção. Por isso, a dor extrema, aquela que desmonta a identidade, que rasga o ego, que destrói certezas, pode se tornar um encontro com o divino, mas não um encontro glorioso. É um encontro no escuro, no vazio, na perda. Simone Weil diz que Deus está onde o ser humano já não pode se apoiar em nada, nem mesmo em suas próprias crenças. Deus está no ponto onde todas as ilusões caem. E, no entanto, Weil também afirma que esse encontro não é garantido. A dor pode elevar, mas também pode destruir. Não existe promessa de redenção automática. A dor não salva por si mesma, só salva quando produz atenção. E produzir atenção em meio ao sofrimento é talvez o ato mais difícil da existência. Porque, quando a dor aperta, a tendência natural é a revolta, o desespero, o fechamento, a fuga. A alma quer explicações, quer respostas, quer sentido, mas a atenção que Simone Weil defende é o oposto disso. É olhar para a dor sem exigir que ela entregue um propósito. É suportar o absurdo sem inventar consolo. É permanecer desperto no meio da noite espiritual. Nesse estado de despertar doloroso, a alma se torna transparente. E, para Weil, essa transparência é a condição da graça. A graça não é recompensa, não é favor, não é prêmio. A graça é uma espécie de luz silenciosa que entra apenas onde há espaço. E esse espaço só existe quando o ego se cala. A dor, então, não é caminho para Deus, porque Ele o criou assim, mas porque ela destrói aquilo que nos impede de senti-lo. O orgulho, a autossuficiência, o narcisismo espiritual. Quando a dor desmancha essas camadas, a alma se torna capaz de receber. E o que ela recebe não é alívio, mas clareza. Clareza para ver o real sem deformação. Clareza para reconhecer a fragilidade universal. Clareza para entender que o bem não é conquista, mas atenção. Porém, essa clareza não vem da razão, vem da vulnerabilidade. Simone Weil diz que Deus só pode preencher aquilo que está vazio, mas o vazio é difícil de suportar. É o lugar onde percebemos que nada nos pertence, que nada é garantido, que tudo pode ser perdido. E essa percepção é insuportável para o ego. É por isso que a dor é tão ameaçadora. Ela destrói as ilusões que mantêm o ego de pé. Mas, quando o ego cai, o que resta? Para Simone Weil, resta o núcleo imperecível da alma. Aquilo que não pode ser tocado nem pela injustiça mais brutal. Esse núcleo não é identidade, não é história, não é poder. É um ponto silencioso de existência pura, onde o ser humano, mesmo desfeito, ainda é. É esse ponto que a graça toca. Porém, essa experiência é tão delicada que pode ser facilmente perdida. Basta um gesto de orgulho,
uma busca de reconhecimento, uma tentativa de transformar a dor em narrativa heróica. A graça só age na humildade absoluta. E humildade, para Weil, não é se diminuir diante dos outros, mas se esvaziar diante da realidade. É não exigir nada, nem sentido, nem justiça, nem recompensa. É aceitar que o mundo é o que é. Essa aceitação não é passividade, mas lucidez. É a lucidez que impede a revolta interior de se transformar em crueldade. Porque quando o sofrimento e a injustiça se combinam, a tentação de jogar a dor de volta no mundo é enorme. A alma ferida quer ferir, a vítima quer restos de poder. A injustiça desperta o desejo de devolver o golpe. E é exatamente esse movimento que Simone Weil identifica como o nascimento do mal. O mal não nasce da dor em si, mas da resposta que transforma a dor em arma. E é por isso que ela afirma que a verdadeira resistência ao mal começa dentro do indivíduo, no instante em que ele decide não retransmitir a violência que recebeu. Essa escolha silenciosa é, para Weil, mais poderosa do que qualquer ação política, porque a injustiça se multiplica através da reação automática. Quando essa reação é interrompida, o ciclo se rompe. O mundo exterior continua injusto, mas o coração não se torna cúmplice. Essa é a ética weiliana, uma ética que não promete vitória, mas integridade, que não promete mudança social imediata, mas transformação interior real, que não promete felicidade, mas verdade. E essa verdade é dura, mas libertadora. Ela nos lembra que não temos controle, que somos frágeis, que sofremos injustamente, mas também que podemos escolher ser luz onde tudo parece escuro. E essa escolha, ainda que pareça pequena, tem peso espiritual imenso. No fim, Simone Weil nos mostra que a relação entre Deus e a dor humana não é relação de causa e efeito, mas de presença e resposta. Deus não impede a dor, mas convida a alma a atravessá-la sem se perder. E essa travessia, quando feita com atenção, transforma não o mundo, mas o olhar. Transforma não a existência, mas o modo de existir. E nesse novo modo, a justiça deixa de ser exigência e se torna gesto. O amor deixa de ser emoção e se torna disciplina. Deus deixa de ser explicação e se torna silêncio que sustenta. A sensibilidade extrema de Simone Weil diante do sofrimento humano a levou a desenvolver uma compreensão única sobre a relação entre o mal, a necessidade e o destino. Para ela, o mal não é apenas a presença direta da crueldade, mas também a frieza estrutural do mundo, a impessoalidade das forças que esmagam vidas sem sequer perceber que o fazem. O mal opera não apenas através de pessoas violentas, mas através da indiferença, da mecanização, da burocracia, das instituições que se movem sem olhar para quem está embaixo. Weil acreditava que a maior parte das tragédias humanas não é causada por intenções malignas, mas por engrenagens que ninguém controla completamente. Quando ela fala da necessidade, está se referindo a esse mecanismo impessoal que governa a matéria, os corpos, o tempo, a economia, a política, tudo aquilo que escapa à nossa vontade. A necessidade é cega e, por ser cega, não reconhece a alma. Ela simplesmente age e nós sofremos seu peso. Por isso, a verdadeira tragédia humana não está apenas no sofrimento que experimentamos, mas na impotência diante daquilo que nos acontece. Simone Weil afirma que o ser humano vive esmagado entre duas realidades: a necessidade que o submete e a liberdade interior que o chama. E essa tensão é o lugar onde se desenrola todo o drama espiritual da existência. Quando a necessidade pesa demais, esmagando o corpo e a mente, surge a tentação de abandonar a liberdade e se render à brutalidade do mundo. Por outro lado, quando a liberdade interior tenta negar o peso da necessidade, ela se torna delírio, fantasia, orgulho espiritual.
A sabedoria consiste em reconhecer os limites da liberdade sem destruí-la, e reconhecer o poder da necessidade sem se ajoelhar diante dela. Essa postura exige uma lucidez quase sobre-humana, porque implica encarar a realidade sem ilusões de controle e também sem desespero. A maioria das filosofias tenta aliviar esse conflito, oferecendo soluções metafísicas, promessas de ordem moral, racionalizações reconfortantes. Simone Weil recusa esse caminho e afirma que o único modo verdadeiro de viver é suportar o paradoxo. Suportar é palavra-chave em sua ética. Suportar o peso da necessidade sem perder a delicadeza da alma. Suportar a injustiça sem se transformar em algo que reproduza a injustiça. Suportar o sofrimento sem se tornar instrumento de sofrimento para outros. Suportar até mesmo o silêncio de Deus sem fabricar ídolos emocionais para preencher esse silêncio. Essa capacidade de suportar, porém, não é heroísmo, não é força muscular da alma, não é resistência feita de orgulho. Ela nasce de uma humildade radical, da compreensão de que a alma humana não tem poder suficiente para vencer o mal, mas pode se recusar a servi-lo. E essa recusa, para Simone Weil, é o início da santidade. Santidade, em seu pensamento, não é moralismo, nem superioridade espiritual, nem pureza ritual. É apenas a recusa persistente de ser cúmplice da violência que o mundo normaliza. É agir com atenção em um mundo distraído, agir com bondade em um mundo duro, agir com verdade em um mundo que vive de máscaras. Mas essa santidade é silenciosa, inaparente, porque opera no interior. Simone Weil se opõe frontalmente à ideia de que o bem precisa de espetáculo ou de reconhecimento. Para ela, o bem verdadeiro é aquele que ninguém vê, porque não é feito para o olhar do outro, mas como resposta íntima à presença de Deus. A injustiça tenta arrancar essa resposta do coração humano, tenta endurecer, tenta desumanizar. O mundo esmagado pela necessidade tende naturalmente à violência, ao ressentimento, à repetição do mal. Por isso, Simone Weil acredita que a injustiça é o teste mais profundo da alma. Ali se revela se o indivíduo será capaz de permanecer humano, mesmo quando tudo ao redor o empurra para a desumanização. Permanecer humano, nesse contexto, significa manter a atenção, manter a compaixão, manter a abertura interior, mesmo quando o sofrimento parece absurdo. E essa permanência é um milagre cotidiano, porque nada no mundo incentiva essa postura. Pelo contrário, a dor e a injustiça nos empurram para mecanismos de defesa: raiva, indiferença, fuga, endurecimento. Simone Weil sabia por experiência própria como é fácil deixar que a dor feche o coração. Ela mesma enfrentou períodos de desânimo extremo, onde a sensação de impotência diante das injustiças da guerra e das desigualdades sociais parecia insuportável. E, no entanto, ela dizia que o que salva a alma é justamente a capacidade de não se endurecer. Quanto maior a dor, mais delicada deve ser a resposta interior. Essa delicadeza não é fraqueza, é força espiritual. É a força que impede que a necessidade destrua a liberdade. Mas Simone Weil também reconhece que a alma humana tem limites. Ninguém consegue suportar indefinidamente o peso da injustiça sem algum ponto de apoio. E é aí que entra sua concepção singular de Deus. Para ela, Deus não sustenta a alma com certezas, com dogmas, com explicações, mas com uma presença silenciosa que só se revela quando a alma está totalmente vazia de si. Quanto mais vazio o interior, mais espaço para Deus. Porém, esse vazio não pode ser fabricado artificialmente. Não é resultado de técnicas espirituais, mas consequência da atenção verdadeira. A atenção exige que o indivíduo olhe para a realidade tal como ela é, sem filtros, sem auto-engano, sem ilusões. E esse olhar,
ao longo do tempo, destrói o ego, porque o ego só sobrevive na mentira. Quando a alma vê o mundo com radical honestidade, ela se torna transparente, e essa transparência é a porta para o divino. Mas o caminho até essa transparência é doloroso, porque implica reconhecer que não somos o centro do mundo, que não temos direito a exceções, que nossa dor não nos torna especiais, que nossa existência não tem garantia alguma. E essa renúncia ao privilégio imaginário é uma das tarefas espirituais mais difíceis. Simone Weil dizia que o ser humano não suporta sua própria pequenez e, por isso, inventa narrativas que o colocam em destaque. Mas a injustiça revela brutalmente que não somos exceção ao sofrimento universal. E ao aceitar essa verdade com humildade, a alma se aproxima do real. Essa aproximação permite que o indivíduo desenvolva uma forma de compaixão que não é sentimental, mas lúcida. A compaixão que sabe que todos sofrem, porque todos são frágeis, todos são vulneráveis, todos são expostos ao mesmo mecanismo impessoal da necessidade. Essa compaixão não precisa de grandes gestos. Ela se manifesta na forma como se olha um rosto cansado, na forma como se escuta alguém quebrado, na forma como se age diante da injustiça cotidiana. E é aqui que Simone Weil estabelece a ponte entre a espiritualidade e a ética. A espiritualidade verdadeira, para ela, se prova no modo como tratamos o outro. Não existe amor a Deus que ignore o sofrimento humano. Deus está exatamente lá onde o outro sofre. E, se não estamos atentos ao outro, estamos cegos para Deus. Essa ideia transforma completamente o sentido da religiosidade. Orar não é pedir, é ver. Amar não é sentir, é prestar atenção. Servir a Deus não é obedecer regras, mas agir de modo a não acrescentar peso à dor do mundo. E essa visão é tão radical que, até hoje, muitos consideram Simone Weil uma das pensadoras mais desafiadoras que já existiram. Porque ela não nos oferece consolo, mas responsabilidade. Não nos oferece respostas fáceis, mas profundidade. Não nos oferece alívio, mas verdade. E, no entanto, é exatamente dessa dureza que nasce sua beleza. Sua filosofia afirma que, mesmo em um mundo onde a injustiça é inevitável, existe uma escolha que ninguém pode tirar de nós: a escolha de responder com humanidade. Essa resposta não muda o curso da história, mas muda a alma. E quando muitas almas mudam, o mundo também muda, não pela força, mas pela leveza. Simone Weil acreditava que a verdadeira revolução começa no invisível, na atenção silenciosa, na recusa íntima à violência, na delicadeza que insiste em sobreviver mesmo quando tudo ao redor se tornou brutal. Você disse, parte 8 completa Dom, cerca de 13K de caráter. Para Simone Weil, não há verdade mais perigosa e mais libertadora do que esta. A alma humana só se torna plenamente real quando atravessa o vazio. Tudo aquilo que chamamos de identidade, força, orgulho, convicção, propósito, tudo isso para ela é apenas superfície. O que realmente define a alma é a forma como ela reage quando o mundo a priva de todo apoio, quando nada responde, quando nenhum sentido aparece. Esse vazio, que tantos tentam evitar a qualquer custo, é justamente o ponto onde o ser humano encontra aquilo que não pode ser destruído, mas também onde corre o risco de perder-se completamente. Por isso, o vazio é ambíguo. Pode ser porta para a graça ou abismo para o desespero. Weil dizia que a vida moderna é construída para impedir que o indivíduo toque esse vazio. Estamos sempre ocupados, distraídos, alimentados por estímulos, mergulhados em trabalho, entretenimento, consumo, opiniões, barulho, tudo para evitar o momento em que perceberíamos que, no fundo, somos impotentes diante da necessidade do mundo.
E essa impotência é insuportável para o ego, porque o ego se sustenta na ilusão de controle. Quando a realidade rompe essa ilusão, o indivíduo experimenta o desamparo radical que a filosofia de Weil insiste em olhar de frente. Esse desamparo não é patologia, é condição. É nele que descobrimos a nossa verdadeira pobreza. E essa pobreza, longe de ser defeito, é caminho espiritual. Mas para trilhar esse caminho é preciso coragem para ficar no vazio sem preenchê-lo com fantasias. E Simone Weil percebe que quase ninguém tem essa coragem, porque vivemos em uma cultura que idolatra o poder, a autoconfiança e a narrativa heróica. Uma cultura que vê vulnerabilidade como fraqueza e silêncio como falta. No entanto, é justamente na vulnerabilidade e no silêncio que a alma aprende a ver. Quando não há ruído, a realidade aparece. Quando não há ilusões, o outro se torna visível. Quando não há garantias, Deus pode ser percebido. Esse estado de abertura absoluta é o que Weil chama de atenção pura. Atenção pura é a maior forma de amor que existe, porque não tenta possuir, não tenta controlar, não tenta interpretar o outro, simplesmente vê. E ver é reconhecer a existência do outro com profundidade. Mas alcançar esse tipo de atenção é tão raro quanto alcançar santidade, porque exige o abandono completo da vontade. Simone Weil identifica a vontade como o obstáculo central à união com o divino e com a verdade. Enquanto a vontade está ativa, o ego está ativo. E enquanto o ego está ativo, a alma está cega. Vivemos movidos por desejo, ambição, medo, necessidade de segurança, necessidade de validação. Tudo isso são formas de vontade que nos afastam do real. Abandonar a vontade não significa paralisar-se, mas agir de um lugar diferente, um lugar que não nasce do ego, mas da verdade. Esse modo de agir é extremamente difícil, porque vai contra o instinto humano de autopreservação. Para Simone Weil, a pureza consiste justamente em agir sem apego ao resultado, sem desejo de recompensa, sem medo da derrota. Agir com pureza é agir porque o bem exige, não porque o ego quer. E essa pureza só é possível quando o indivíduo atravessa o vazio interior e percebe que não tem nada a perder, porque nunca teve nada de fato. Esse insight é devastador para o ego, mas libertador para a alma. O vazio, então, se torna fonte de força. Não força muscular ou psicológica, mas força espiritual. A força de estar presente sem ilusões. Essa força silenciosa é a base de tudo que Simone Weil acreditava sobre justiça, amor e graça, porque a atenção pura transforma a maneira como vemos o outro. Quando não estamos tentando nos proteger, conseguimos perceber a vulnerabilidade alheia, e essa percepção cria responsabilidade. Responsabilidade não no sentido moral externo, mas interno. Quem vê não pode mais virar o rosto. Essa responsabilidade silenciosa é a base da ética weyliana. Ela diz que cada ser humano é infinitamente precioso, não por suas qualidades, mas por sua simples existência. E essa preciosidade é tão grande que nenhuma injustiça pode ser justificada. Porém, Weil reconhece que vivemos em um mundo onde a injustiça é inevitável, porque a necessidade do mundo material age como força cega, esmagando vidas, e esse esmagamento não é igualdade. Ele recai sempre sobre os mais fracos. Por isso, ela afirma que a justiça humana só pode começar com o reconhecimento de que somos todos fracos. Essa fraqueza universal é a base da igualdade verdadeira, e reconhecer a própria fraqueza é a base da compaixão. O orgulho, porém, impede esse reconhecimento. O orgulho cria hierarquias imaginárias, separações, justificativas para tratar o outro como menos. O orgulho é a fonte de toda opressão.
porque precisa de vítimas para se sustentar. O humilde não oprime. Apenas o orgulhoso oprime. Essa é uma das verdades mais simples e mais duras da filosofia de Simone Weil. E é por isso que ela vê no vazio interior não ameaça, mas cura. O vazio destrói o orgulho. Sem orgulho, nasce a justiça. Mas essa justiça não é justiça de tribunais ou de política. É justiça no nível da alma. É a decisão de não usar o outro como objeto, de não acrescentar sofrimento ao mundo, de carregar a própria dor sem transformá-la em arma. Essa justiça íntima é o único antídoto real contra a violência. Weil acreditava que qualquer projeto de justiça social que não começasse com a purificação interior estava condenado a repetir a opressão sob novos nomes. Revoluções externas, sem revolução interna, criam novos tiranos. Por isso, ela rejeitava qualquer teoria que prometesse libertação por meio do poder. Para ela, o poder corrompe a alma mesmo quando está a serviço do bem. O único poder legítimo é o poder do bem que não se impõe. O poder da atenção. E esse poder é tão sutil que o mundo o considera fraqueza. Mas Weil vê nele a única força que realmente transforma. Não transforma estruturas externas rapidamente, mas transforma a própria estrutura do ser. Quando uma alma muda, a maneira como ela toca o mundo muda, e essa mudança silenciosa se propaga, como luz atravessando brechas. O mundo pode continuar violento, mas onde há atenção, há resistência. Onde há atenção, há espaço para o bem. E essa atenção só pode surgir quando o indivíduo aceita a própria pequenez. Simone Weil diz que para amar o mundo é preciso primeiro parar de exigir que ele satisfaça nossas expectativas. E essa renúncia abre espaço para amar o real, não o ideal. Amar o mundo como ele é, frágil, injusto, imperfeito, exige maturidade espiritual. Mas essa maturidade só nasce quando o indivíduo atravessa o deserto interior e descobre que, no fundo, o mundo não deve nada a ele. Essa descoberta dói, mas cura. Quando deixamos de demandar, começamos a receber. E nesse movimento paradoxal, experimentamos algo que Simone Weil chama de alegria impassível. Uma alegria que não depende de circunstâncias, que nasce da lucidez e da aceitação. Alegria não como prazer, mas como calma profunda, como clareza, como liberdade interior. Essa alegria é rara e justamente por isso preciosa. Ela é a confirmação de que a alma atravessou o vazio sem se perder. E ao atravessar, encontrou Deus. Não o Deus das explicações nem o Deus das promessas, mas o Deus do silêncio e da atenção. Para Simone Weil, nenhuma reflexão sobre sofrimento, injustiça e Deus estaria completa sem examinar profundamente a relação entre o indivíduo e a sociedade. Ela acreditava que o mal social não nasce apenas de estruturas injustas, mas do somatório de pequenas abdicações da atenção individual. Cada vez que uma pessoa escolhe não ver o sofrimento de outra, cada vez que alguém se afasta da dor do mundo para manter o próprio conforto, uma peça da engrenagem da opressão gira. Weil dizia que o mal coletivo é formado pela soma de indiferenças particulares e que, por isso, a responsabilidade ética de cada indivíduo é infinitamente maior do que imaginamos. Não se trata de culpar-se pelo sofrimento alheio, mas de reconhecer que a alma humana participa da realidade moral do mundo por meio do olhar. Ver é assumir o fardo, não ver é perpetuar o mal. Essa concepção radical transforma completamente o modo como entendemos justiça social. Para Simone Weil, nenhum sistema político, nenhuma revolução, nenhuma lei tem poder suficiente para reparar o sofrimento se o coração humano permanecer cego. A injustiça se alimenta da cegueira, a opressão cresce na sombra, e é por isso que ela afirma que o primeiro passo para combater o mal não é a ação externa,
mas a atenção interior. Enquanto a alma estiver distraída, o mundo continuará sendo palco de repetição de violências. Weil via a sociedade industrial não apenas como opressora no sentido econômico, mas como criadora de distrações, um sistema que impede o indivíduo de pensar, de sentir, de ver. A pressa constante, a produtividade idolatrada, a competição permanente, tudo isso, segundo ela, funciona como anestesia espiritual. O indivíduo se torna peça, função, mecanismo, perde a capacidade de perceber o outro como alma e passa a vê-lo como obstáculo, recurso, estatística. Esse processo de desumanização silenciosa é mais perigoso do que qualquer tirania explícita, porque se infiltra sem resistência, sem choque, sem horror, simplesmente acostuma. E uma vez acostumado, o indivíduo se torna cúmplice involuntário da injustiça. Simone Weil dizia que o costume é uma das mais perigosas forças do mal. A capacidade de aceitar o inaceitável porque é comum. Por isso, a resistência que ela propõe começa na recusa interior de habituar-se ao sofrimento do outro. A alma deve permanecer vulnerável à dor alheia, mesmo quando o mundo tenta endurecê-la. Essa vulnerabilidade é exatamente o que permite a presença da graça. A graça não entra em corações endurecidos, entra apenas naquele que mantém a sensibilidade, ainda que isso doa. Weil sabia que essa postura não é sustentável pela força humana sozinha. O esforço contínuo de ver pode esgotar, machucar, queimar. Por isso, ela afirma que a atenção não é um ato de força, mas de consentimento. Consentir em ver, consentir em sentir, consentir em estar presente, mesmo quando isso significa carregar uma parte da dor do mundo. Esse consentimento abre espaço para algo que Simone Weil chamava de mediação sobrenatural. Uma capacidade de suportar o peso da realidade sem ser esmagado por ela. Não é fuga, não é insensibilidade, não é negação. É um sustento interior que não vem do indivíduo, mas da graça. Entender essa dinâmica é essencial para compreender por que Simone Weil escolheu deliberadamente se aproximar do sofrimento humano, por que trabalhou em fábricas, por que viveu entre os pobres, por que recusou privilégios que poderia ter desfrutado. Ela acreditava que a verdade moral só pode ser vista de dentro da experiência da dor e da desigualdade. Intelectuais que falam sobre sofrimento sem conhecê-lo de perto, segundo ela, correm o risco de transformar a dor em conceito vazio. Weil queria sentir o peso do mundo para poder falar de verdade, e essa radicalidade permeia toda sua filosofia. Ela não acredita em pensamento que não nasce do corpo, não acredita em ética que não passa pelo estômago, não acredita em espiritualidade que não desce até o chão onde os vulneráveis vivem. Essa descida voluntária, que ela chama de dessentimento, é o movimento inverso do poder. O poder sobe, domina, impõe. A graça desce, contempla, escuta. A alma que deseja participar da graça precisa aprender a descer. E essa descida é sempre desconfortável, porque vai contra o impulso natural do ego. O ego quer ascender, quer se sentir superior, quer se sentir seguro, mas a ética weiliana exige o abandono dessa segurança. Exige que o indivíduo se aproxime do que dói, não para glorificar a dor, mas para não mentir sobre o mundo. Weil acreditava que a verdade é sempre encontrada no ponto onde a vida não pode mais ser embelezada. E esse ponto é geralmente onde estão os que sofrem. Toda filosofia que ignora o sofrimento humano é para ela filosofia incompleta. E toda política que não coloca os fracos no centro é política injusta. Mas Simone Weil não acreditava que o Estado fosse capaz de gerar justiça verdadeira. Para ela, o Estado é uma máquina de força. E máquinas de força, por definição, não têm sensibilidade. Elas funcionam, não sentem. Por isso, ela dizia que a justiça verdadeira
só pode nascer de indivíduos atentos, mas indivíduos atentos precisam de condições para existir, precisam de silêncio, de pausa, de educação espiritual. É aqui que sua visão sobre sociedade se torna ainda mais radical. Weil acreditava que a educação deveria ser orientada não para o sucesso, mas para a atenção. Não para formar trabalhadores eficientes, mas para formar almas sensíveis. Uma sociedade que valoriza apenas competência técnica inevitavelmente se torna brutal. Uma sociedade que valoriza a atenção, ao contrário, se torna espaço de cuidado. Mas para que isso aconteça, é preciso compreender que a atenção não é apenas uma ferramenta cognitiva, e sim uma virtude espiritual. A atenção é o que impede que a injustiça cresça sem oposição. É o que permite perceber o sofrimento antes que ele se transforme em desespero. É o que faz o indivíduo reconhecer a dignidade do outro antes que a estrutura social o reduza a número. Por isso, Simone Weil dizia que a crise do mundo moderno é, em essência, uma crise de atenção. E resolver essa crise exige mais do que reformas políticas. Exige transformação interior em larga escala. Mas, diferentemente de muitos pensadores, Weil não acreditava que essa transformação pudesse ser massiva ou rápida. Ela sabia que a atenção é rara e que sempre será rara. As massas são guiadas pela distração. A atenção profunda é dom de poucos. Mas para ela, um só indivíduo atento vale mais do que milhares distraídos. Porque a presença de uma alma realmente desperta, altera silenciosamente o campo moral ao seu redor. Essa pessoa se torna ponto de repouso em um mundo agitado, ponto de clareza em um mundo confuso, ponto de humanidade em um mundo desumanizado. E esses pontos, ao se somarem, formam correntes invisíveis de resistência espiritual. Essa ideia é profundamente política, mas não no sentido tradicional. Não se trata de partidos, de ideologias, de revoluções. Trata-se de cuidar do espaço onde a alma humana encontra o real. Esse espaço é onde nasce tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é luminoso. E para Simone Weil, a sociedade deveria existir para proteger esse espaço, não para destruí-lo. Porém, ela reconhece que vivemos em um mundo onde esse espaço é constantemente ameaçado. E é por isso que a responsabilidade de preservá-lo recai sobre cada indivíduo. Não existe plano externo que substitua o trabalho interior. A alma é o último santuário da justiça. Cuidá-la é cuidar do mundo. Negligenciá-la é deixar que a injustiça avance sem oposição. Para Simone Weil, toda a reflexão sobre dor, injustiça, atenção, graça e Deus converge para uma única pergunta final, talvez a mais difícil de toda a filosofia espiritual. Qual é o destino da alma humana em um mundo onde a força parece governar tudo? Essa pergunta resume o drama central da existência, porque coloca a alma diante de sua maior angústia. A sensação de estar destinada ao esmagamento pela necessidade impessoal do universo, pelas injustiças sociais, pelos sofrimentos inevitáveis da vida. Porém, Simone Weil não vê esse esmagamento como o fim, mas como o ponto exato onde a alma pode escolher entre desaparecer ou se tornar transparente. Para ela, o destino da alma não é vencer o mundo, mas atravessá-lo sem ser contaminada pela violência que ele normaliza. E é por isso que a noção de decreação, o desfazer do eu, ocupa lugar central em sua filosofia. Decreação é o ato de retirar o ego de cena, não por autodestruição, mas por purificação. É permitir que aquilo que é pequeno, barulhento, possessivo, agressivo e orgulhoso seja silenciado, para que algo maior possa aparecer. Weil acredita que o ego é a raiz de toda ilusão. Ele exige reconhecimento, se compara, se ofende, se afirma, interpreta tudo como ameaça
vive em guerra com o mundo. O ego nunca está em paz, porque sua existência depende da luta constante. Por isso, o ego é incompatível com a graça. A graça só pode agir onde o ego recua. E esse recuo não é fraqueza, mas abertura. É abertura para a realidade, para o outro, para Deus. Mas decrear-se é doloroso, porque o ego se agarra à identidade como se fosse questão de sobrevivência. No entanto, Simone Weil afirma que o ser humano só encontra sua verdadeira identidade quando renuncia a todas as identidades que construiu. A alma só se conhece quando abandona tudo aquilo que acreditava ser, quando para de exigir sentido e simplesmente se entrega ao real. Essa entrega não é passividade, mas lucidez pura. É reconhecer que não somos o centro do mundo, que não somos donos da verdade, que não somos especiais no sofrimento, que não somos indispensáveis. Essa renúncia dissolve o orgulho e, com ele, dissolve também os mecanismos internos que perpetuam a injustiça. Porque toda injustiça nasce do ego, da vontade de dominar, da ânsia de controlar, do medo de perder, do desejo de ser mais. Ao decrear o ego, o indivíduo corta o mal pelas raízes. É por isso que Simone Weil afirma que a santidade não é conquista moral, mas consequência de uma renúncia. Renúncia ao ego, renúncia ao poder, renúncia à oposição. Para ela, o santo não é quem se eleva acima dos demais, mas quem desce ao ponto mais profundo da condição humana, ao ponto onde a fragilidade é absoluta. Esse ponto é o mesmo ponto onde Cristo, em sua visão mística, se coloca na cruz, não como símbolo de poder, mas como símbolo de vulnerabilidade extrema. Simone Weil vê na cruz o momento em que Deus experimenta a ausência de Deus, o abandono total, o desamparo que qualquer ser humano já sentiu. Essa percepção transforma sua compreensão espiritual. Se Deus passa pelo abandono, o abandono humano deixa de ser motivo de vergonha e se torna lugar de encontro. O sofrimento extremo se torna momento de identificação entre a alma e o divino. Mas, para que esse encontro aconteça, o indivíduo precisa aceitar esse abandono sem se revoltar. Essa aceitação não é resignação, mas abertura. É dizer sim ao real, mesmo quando o real dói. É confiar na graça, mesmo quando ela parece distante. E essa confiança só é possível quando o ego morre. Por isso, decreação e abandono se tornam caminhos espirituais inseparáveis. Quando o ego é silenciado, a alma descobre um estado que Simone Weil chama de consentimento perfeito. Consentimento perfeito é aceitar a realidade em sua completude, sem acrescentar nada, sem retirar nada. É permitir que o mundo seja o que é. Esse consentimento não destrói a liberdade, ao contrário, é o que a torna possível. Porque enquanto o ego luta contra o mundo, a alma permanece presa. Mas, quando a alma consente, ela se liberta da necessidade de controlar e, então, pode agir com verdade. Agir sem ego é agir de modo absolutamente puro. É fazer o bem sem esperar reconhecimento. É ver o sofrimento sem usar isso para construir identidade moral. É amar sem possuir. Esse amor impessoal é o ápice da filosofia de Simone Weil. Ele é impessoal não porque desumaniza, mas porque transcende o eu. É amor que nasce da atenção, não da necessidade. A maioria dos amores humanos são misturados com desejo, projeção, carência, fantasia. O amor impessoal que Weil descreve é diferente. Ele é responsabilidade pura pela existência do outro. É desejo de que o outro seja independentemente de nós. É reconhecimento de que cada alma é infinitamente preciosa. É bondade silenciosa que não precisa de testemunhas. E esse amor, por ser impessoal, é universal.
Ele se estende não apenas aos próximos, mas aos distantes, aos desconhecidos, aos inimigos, aos esquecidos. Weil acreditava que o amor verdadeiro não faz distinções, porque não nasce do ego. E é esse amor que cria justiça. Justiça não como resultado político, mas como estado interior. Quando o indivíduo ama assim, ele se torna incapaz de contribuir para a opressão. E mesmo se viver em um mundo injusto, sua alma permanece pura. Essa pureza é o que ela chama de liberdade perfeita. Não liberdade de fazer o que se quer, mas liberdade de não ser escravo das próprias reações. Liberdade de não retaliar, de não odiar, de não endurecer. Essa liberdade é o que salva a alma, mesmo quando o corpo é esmagado pela necessidade. Mas Simone Weil também sabia que alcançar essa liberdade é raro. Por isso, ela nunca romantiza a dificuldade do caminho. Sua filosofia é para os que desejam a verdade a qualquer custo, mesmo que a verdade doa. E é justamente essa honestidade brutal que torna seu pensamento tão necessário. Vivemos em um mundo que busca fórmulas de felicidade, promessas de sentido, garantias emocionais. Weil nos oferece o contrário. Ela nos oferece o real. E, ao oferecer o real, ela nos dá algo muito mais precioso que conforto. Ela nos dá profundidade. Ela nos lembra que a vida humana é frágil, mas significativa. Que a dor é inevitável, mas pode ser transformadora. Que a injustiça é poderosa, mas não invencível. Que o ego é barulhento, mas pode ser silenciado. Que Deus pode parecer ausente, mas está no fundo do silêncio. E que a graça, embora rara, aparece sempre que a alma permanece atenta. O destino da alma, então, não é escapar do mundo, mas atravessá-lo com lucidez. Não é vencer a dor, mas torná-la transparente. Não é destruir a injustiça, mas não permitir que ela destrua nossa humanidade. O destino da alma, para Simone Weil, é tornar-se leve como a luz, mesmo quando o mundo é pesado. É permanecer verdadeira, mesmo quando tudo ao redor é mentira. É amar sem esperança de retorno, mesmo quando o mundo recompensa apenas o interesse. É ser presença silenciosa de bondade em meio ao caos. E quando a alma consegue viver assim, mesmo que apenas por instantes, a graça desce. E nesse momento, a injustiça do mundo perde seu poder. Não porque desaparece, mas porque já não pode alcançar o lugar mais profundo onde a alma habita.